Pai do Senhor Jesus, a todos que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos ao nosso canal Sola Escritura. Subscreva-se ao nosso canal para que possa receber as novas notificações. Vim por este meio no dia de hoje para compartilhar a palavra do Senhor com todos os irmãos. O meu nome é Jorge. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor e ouça atentamente a mensagem do Senhor, a palavra de Deus. Traga uma palavra na sua vida no dia de hoje. Estaremos meditando a palavra do Senhor no livro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Medite comigo a palavra do Senhor. Estou lendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois é, esta é a palavra do Senhor que estaremos meditando no dia de hoje. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, vim, Pai, na Tua presença, te exaltar e te glorificar, te bendizer, te magnificar por aquilo que o Senhor é no seio das nossas vidas. Pai, te bendizemos, te honramos, te glorificamos, Senhor, pois não há outro Deus a quem nós reverenciamos, a quem nós devemos adoração e louvor, a não ser o Senhor, nosso Deus. Oh Senhor, Pai, eis-nos aqui neste momento que foi lida a Tua palavra. Dê-nos graça, Senhor, e nos dê graça para que possamos ministrar a Tua palavra com justiça a todos que estão nos ouvindo e que venham a ser edificados pela Sua palavra e que o Senhor venha a receber glória para todos sempre. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Mas queridos amados, no dia de hoje queremos meditar nesta palavra que estive aqui a ler. Queridos amados, a seara é grande nesses tempos que estamos atravessando. Nesse tempo que estamos atravessando, a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Há poucos obreiros na seara do Senhor, há poucos obreiros no trabalho do Senhor nesses dias. Estamos atravessando uma época difícil, uma época de aflição, possam se chamar, uma época de tribulação. Estamos atravessando um momento muito difícil, muito tenebroso, onde todo mundo está em paralisia, através da pandemia do coronavírus. E neste momento que nós estamos atravessando, há escasso da mensagem do Senhor sendo pregado. Há poucos obreiros que continuam se dedicando ao serviço da seara do Senhor. Então trago-te aqui uma palavra. Aqui a palavra do Senhor nós lemos, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há muitas pessoas neste momento, muitos cristãos ou pessoas que não são cristãs, que sabem que neste momento que estamos atravessando, o único socorro é Deus. O único socorro pode vir do Senhor. Há pessoas que comentam nas ruas que o que devemos fazer neste momento é orarmos ao Senhor, é buscarmos ao Senhor. Há pessoas que comentam nesse tempo, porque há pessoas que sim acreditam na existência de Deus, porém as suas vidas não estão entregues a Deus, as suas vidas não estão entregues ao Senhor Jesus, não estão sendo dirigidas por Deus. Não falam isso porque amam a Deus, não falam isso porque pertencem ao reino de Deus, mas falam isso de costume. Como é de costume, por vezes quando a temperatura num determinado dia aquecer bastante, os graus serem maiores, às vezes as pessoas costumam dizendo que Deus está nos punindo por causa do nosso pecado. Não dizem isso porque estão sentindo que
realmente estamos pecando ou sentem que são pecadores, reconhecem que são pecadores ao ponto de irem a Deus, ao ponto da situação que estão atravessando os levar a Deus, só falam de boca para fora, não porque amam a Deus. E há tantos cristãos que costumam falar que nós devemos orar, costumam a dizer às pessoas para buscar a Deus nesse tempo, costumam a dizer às pessoas para invocarem a Deus, pois dizem que o Senhor é o nosso socorro neste momento, o Senhor é a nossa salvação. Mas a pergunta é: será que essas pessoas realmente podem vir a Deus desse modo? Será que essas pessoas podem usar um verdadeiro caminho para chegar a Deus no meio desse momento que estamos atravessando? Será que as pessoas têm as respostas de como devem buscar a Deus, de como devem se aproximar de Deus diante desse momento? Será que as pessoas sabem? Será que as pessoas realmente creem que o Senhor os pode livrar nesse momento como deve ser? Será? Mas algo que é real é que sim, o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o Salvador, é o único Salvador. Deus é o único Salvador, Deus é o único socorro para este momento. No livro de Salmos capítulo 121 diz que o Senhor é o nosso socorro, mostra que o Senhor é o nosso socorro, que olhem para o Senhor, pois olhem para o Senhor, de lá onde vos virá o socorro, aquele que fez os céus e a terra. O Senhor é o nosso socorro para o dia da tribulação. O Senhor é o nosso socorro, é aquele que pode nos salvar. O Senhor é o nosso Salvador. Isso é verdadeiro. E a palavra do Senhor nos diz que não que a mão do Senhor esteja impossibilitada de poder abençoar, não que os ouvidos do Senhor estejam tampados para não poder ouvir. O Senhor sim tem poder, não que o Senhor não pode desconseguir trazer cura, não que o Senhor pode desconseguir trazer livramento na sua vida, na vida de todos que não conhecem a Deus. Isso é possível, o Senhor está disponível para poder ajudar, o Senhor está disponível para poder salvar, o Senhor está disponível para poder socorrer, o povo que está em perigo. Deus está disponível e a vontade do Senhor é essa: cuidar do seu povo, cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas que estão distantes dele. A vontade do Senhor é de salvar essas pessoas, Aquele que invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta é: e vamos avante continuando aqui lendo: como pois invocarão aquele em quem não creram? No verso 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Se a solução é Deus, sendo a solução, sendo o Senhor a solução, sendo o Senhor o Salvador, como que as pessoas irão invocar aquele a quem eles não creem? Como eles invocarão a Deus se eles não creem em Deus? Como é que eles invocarão ao Senhor se eles não creem em Deus? Como que as pessoas que neste momento estão no sofrimento, estão padecendo, estão distantes de Deus, estão longe de Deus, não têm conhecimento de Deus, irão buscar o socorro de Deus sem que creiam nele? Irão buscar o socorro de Deus, irão buscar a salvação no Senhor sem que creiam nele? Como é que essas pessoas irão fazer? Como é que essas pessoas irão invocar aquele que eles não creem? Como? Pois a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra do Senhor, no livro de João capítulo 3, verso 18, nos mostra que todos aqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, são pessoas condenadas. São pessoas condenadas, já estão condenados. Porque aquele que não crê, certamente vive para si próprio. Porque aquele que não crê, está dirigindo a sua própria vida, vive para si próprio.
E todo aquele que vive para si, todo aquele que não tem conhecimento de Deus, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, ainda está condenado. Ainda está condenado por causa do seu pecado. E o pecado o pecado que os homens cometem, o pecado que todos os homens estão cometendo, esse pecado os separa de Deus. Os separa de Deus. Então todo aquele que não tem fé, vive para si próprio, vive distante de Deus, ainda não está salvo. Ainda não está salvo na presença de Deus. Então está distante de Deus por causa do seu pecado. O pecado os separa de Deus. Então, como que essas pessoas invocarão a Deus sem que não creiam? Sem que não creiam. Porventura as suas orações podem ser ouvidas. Quando nós olhamos para o livro de Isaías capítulo 59, versículo 1 a 2, a palavra do Senhor diz que não que a mão do Senhor esteja impossibilitada para não poder abençoar, ou os ouvidos do Senhor estejam encolhidos para não poder ouvir as orações do povo. O Senhor está disposto, a mão do Senhor não está impossibilitada, não está incapacitada de poder salvar, de poder livrar o seu povo. Mas o que está acontecendo aqui é que os pecados do povo, os pecados dos incrédulos, os pecados dos descrentes, todo o pecado que o homem está cometendo, faz barreira de Deus e o povo. E são os vossos pecados que fazem barreira entre vocês e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. A palavra do Senhor diz que quando Deus Ele olha para a terra, quando Ele ouve as orações, quando Ele olha para a terra, olha para a humanidade, está vendo mãos cheias de sangue. Está vendo mãos cheias de sangue. Pessoas que vivem no pecado. Pessoas que vivem no pecado. Pessoas que vivem adulterando. Pessoas que vivem se prostituindo. Pessoas que vivem assassinando. Pessoas que vivem praticando a iniquidade em todo momento. O Senhor está vendo iniquidade. Está vendo iniquidade nas mãos das pessoas. É por isso que Deus não pode ouvir o clamor. É por isso que Deus não está ouvindo, por isso que Deus não está respondendo. Ainda que clame, mas sem fé. Ainda que clame, mas vivendo no pecado, as suas orações não serão ouvidas. Então nós entendemos aqui que há um caminho que todo homem deve seguir para poder se chegar a Deus. Há um meio que a pessoa tem que usar para poder se chegar a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Jesus diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. No livro de João capítulo 14, verso 6, diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós entendemos aqui que o modo de ter acesso a Deus, o modo de se achegar ao Pai é através do Filho. Pois sem o Filho, Deus olha para este mundo com olhos de ira. Sem um filho, Deus continua olhando para este mundo com os olhos de ira. O que significa o Filho de Deus como caminho? Significa que ele é um meio pelo qual nós podemos se chegar a Deus. Um meio, por quê? Porque estando o mundo condenado debaixo da visão de Deus, estando todo mundo separado por causa do pecado, estando o mundo irreconciliável por causa do seu pecado, estando distante de Deus, separado da comunhão com Deus por causa do seu pecado, estando o mundo nessa situação, foi Jesus Cristo a quem Deus entregou para poder solucionar essa situação de separação do homem com Deus, para poder reconciliar o homem com Deus. Foi Jesus Cristo que Deus entregou para poder livrar, para que o mundo tenha acesso a Deus, para que o mundo volte a se comunicar com Deus, volte a falar com Deus. Pois por causa do pecado de Adão e Eva, houve interrupção, houve separação do homem com Deus, e todos os homens não tiveram mais acesso a Deus. No Velho Testamento nós vemos que quem tinha acesso a Deus era o sumo sacerdote, a quem Deus havia permitido, a quem Deus permitia com que pudesse sacrificar, fazer sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. Somente o sacerdote.
somente o sacerdote que tipifica Jesus Cristo, que todo o sacrifício que era feito, todos os animais que eram matados, sendo sacrificados por causa dos pecados do povo, aquilo simbolizava Jesus Cristo, simbolizava Jesus a quem, através da sua morte, muitos poderiam achar perdão diante de Deus. Todos aqueles que crerem nele acharão perdão diante de Deus, acharão justificação do seu pecado. E através da morte de Jesus serão reconciliados com Deus. Somente aqueles que creem. Somente aqueles que creem. Então Jesus Cristo é o caminho. Então como é que as pessoas se achegarão a Deus se não conhecem a Jesus, se não creem em Jesus Cristo? Como? Então tudo quanto fizerem será impossível para eles sem Jesus Cristo. Vamos avante. E como crerão naquele em quem não ouviram? Como é que as pessoas vão crer se nunca ouviram falar de Jesus? Se nunca ouviram falar da palavra de Deus? Se nunca ouviram falar da salvação? Nunca ouviram falar do Salvador, Jesus Cristo? Como é que as pessoas vão crer? Significa que para as pessoas crerem, as pessoas devem ouvir uma palavra, devem ouvir um testemunho do Evangelho de Deus, devem ouvir o testemunho do Evangelho de Deus, devem ouvir o testemunho do Evangelho de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Cadê os obreiros se não há obreiros na seara? Se não há servos de Deus que estão dispostos a pregar, se os cristãos não estão dispostos a pregar nesse momento que estamos atravessando, como é que as pessoas crerão? Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Não? É impossível que as pessoas ouçam sem que haja uma pregação, sem que haja a pregação da palavra do Senhor. Então essa palavra é para os obreiros, todos os obreiros que estão me ouvindo, todos os cristãos que estão me ouvindo, todos os líderes que estão me ouvindo nesta hora. Esta é a palavra do Senhor. Como é que as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas terão acesso a Deus, terão acesso ao livramento, terão acesso à salvação, terão acesso à salvação das suas almas, terão acesso ao socorro de Deus nesse momento que estamos atravessando, terão acesso a Deus, de modo que Deus os ouça quando clame, de modo que Deus os ouça as suas orações, o seu clamor. Como as pessoas ouvirão? Essa é a tarefa dos obreiros, é a tarefa dos servos do Senhor, tarefa dos cristãos. Jesus diz que ide, pregar o Evangelho em todo o mundo. Pregue o Evangelho do Senhor. Pregue o Evangelho do Senhor. E como pregarão se não forem enviados? Temos a resposta para essa pergunta. Como pregarão se não forem enviados? Jesus já comissionou obreiros. Jesus Jesus já decretou a ordem. Idem. Todos os cristãos, todos os obreiros já têm a tarefa de pregarem, já têm a missão de pregar o Evangelho. A missão já foi decretada por Jesus Cristo. E Jesus chamou vários obreiros. Há vários obreiros que foram chamados por Jesus, vários obreiros que foram confiados, que foram comissionados para a obra do Senhor neste momento. Então, como? Então, não falta mais nada a não ser pregar o Evangelho.